Sabará, 4 de janeiro de 2020. No fundo da minha deprê, lá vou fazer a retrospectiva de 16 de dezembro de 2009. No fundo eu queria cantar e entoar louvores. É bom viver quando se tem em paz o coração. Quem gosta de Go To é a estatueta do Oscar. The Oscar goes to... Na sorveteria do Jardim Vitória tem gente falando por que tem gente vindo de longe. É para ver se alguém tem coragem de chamar a polícia para gente em quantidade sem nenhuma qualidade provinda da Venezuela ou do Paraguai. Porque a placa tem número, letra, número, letra. Até agora eu não reparei como é que é o padrão da porra. O cara para me defender no boteco é só quebrar a cerveja em 2 cacos com a mesa. Eu não confio em quem só conversa sem digitar e-mail. Precisa respeitar assuntos proibidos para participar da mídia. Se você não respeitar assuntos proibidos... Difficult things, yes. Difficult people, no way. Não queremos pessoas difíceis. As coisas difíceis nós aceitamos. Jornal da Cultura. O correto é lava a jato. Sem elipse prepositiva. Isso já é errado na sintaxe, imagina. Se você faz um elipse, você arranca o A. Arranca a preposição A. Se isso já é errado na sintaxe, imagina o resto. Marvel nunca fica sem assunto, porque tem passados, presentes e futuros alternativos. Pois é, eu também tenho um pouquinho de assunto aqui. Não muito. O cara faz sexo anal, ou é ateu, ou é espírita, ou é hipócrita. Todo mundo sabe que é liberalismo só no espiritismo. Desde a escolinha que eu acredito em alguma coisa e deixo entrar na minha vida se for devidamente explicadinho nos mínimos detalhes. Somente se. Somente entra se. Como chama aquela doença que faz uma mulher querer qualquer coisa com um homem sem a trepada inicial? Análise de circuitos elétricos. Não houve 3 tentativas. Eu preferi aposentar depois do Neymar. Pois é. Como vocês podem ver nos PDFs anexos, os médicos do tribunal alegam que tentaram me integrar 3 vezes. Na segunda vez eu fui interrompido pela Gersat. Não era para existir Gersat. Encontre o Pokémon no quarto bagunçado. Versão Instituto da Previdência. Tá aí, ó. spiritistwiki.herokuapp.com/gersat 2.pdf, gersat 3.pdf. E tá aí o vídeo. Na lateral, tá lá o Ronildo sacando dinheiro. Uma hora vai aparecer o nome dos miliantes 2001 a 2005. Eu tenho o direito de anotar o nome completo de quem me assediou moralmente, uai. Na cena você vê a feia hesitando. Já é feia ainda hesitando, game over. Por que as mulheres hesitam? Ela, ao invés de se defender, lança acusações. Então não há defesa possível. Ela não se defende, como é que há defesa? Eu não tenho o menor medo de vir um crente de merda orar na minha casa, na minha ausência. Chegando de volta, eu acendo uma rosa branca só. Eu acabei de fazer isso. Essa noite dormi com rosa branca. Renunciou o terceiro, são 4 papas. A renúncia de um papa é indução em N. Basta cada papa ver que está ajudando o padre a bater punheta. Ou comer criancinhas, o que for mais agradável. E eu aqui na estratégia. Fera Vernal de Rocha Fluente, 5 mana. Outra Fera Vernal, 5 mana. Ultrapassar, 5 mana. Ou então simbiose. Ou então crescimento desenfreado. Como é que eu arrumo RRGGG no primeiro turno, mais 10 incolores? O universo conspirou para que houvesse vida selvagem na Terra. Próximo passo, resumão do Ogata em Footnote Size. Resposta ao impulso. Não, aqui não tem nada. Aqui tem a fórmula da soma do cosseno das 4ª potências. Eu coloquei a fórmula do cosseno de
T mais 2π sobre N vezes I de 0 a N menos 1. Esse cosseno na quarta aqui também é de T mais 2πi sobre N. Quando I varia de 0 a N menos 1. O avião sobe até uma certa altura H. Para calcular H, primeiro precisamos do raio R da Terra. O terraplanista vai errar todas as continhas do ensino médio que consideram esse R, o errão do Sol e o rosinho da Lua. É tipo Aristóteles tentando inventar um avião por ΔP, mas com a Bíblia atochada atrás. Pois é, como é que você vai falar da pressão atmosférica sem falar no raio da Terra? O país é de extrema direita. Ou ninguém aguenta isso, ou todo mundo aguenta e até solta foguete. Tem centro espírita aí com a cláusula: mudar qualquer letra nesse regulamento é contra o regulamento. Ah, o espírita que segue regulamento é o pior espírita que tem, não é? Cachorro grande não cabe em apartamento. Concurso público na prefeitura de Betim. O que será que quer dizer isso? A Betim é tipo um apartamento? Vitória da igreja se você não fizer nada. Então vamos ver aqui, ó. Letra, letra, letra. Número, letra, número, número. Tá aí a soja. Oferecimento churrascaria pé direito. Comece o churrasco com pé direito. Equação de diferenças. Cadastrando telecenas. 2 e-mails utilizados por Helena. Vou ter que usar gozei no rabo @yahoo só pra dar sorte. Eu ainda não cadastrei o Heleno. Crente de merda calcula as probabilidades de os espíritos de uma hora para outra começarem a mentir e ainda fingir serem espíritos muito evoluídos de alta envergadura moral. Pois é, senhor, já pensou se os espíritos de uma hora para outra começar a mentir? Já pensou se eles estiver fingindo serem espíritos muito evoluídos de alta envergadura moral? Como é que ninguém vai perceber? O texto diz tudo. Você é o seu texto. Vazou o Cortella. O cara disse que Francisco de Assis faz falta. Mais do que isso, Francisco de Assis é um espírito superior que deu exemplo arrastador de multidões. Tá lá o crente de merda, o estereótipo do Flanders, @Simpsons, um pouco puritano, dependente de denominação. Eles vivem uma vida de mentira e dizem: e por acaso não está bom? Vida boa, sapo caiu na lagoa. Seu besta, então por que 99% das pessoas mentem? A mentira deve dar algum retorno. Algum retorno. Qual será o retorno? Se não fosse bom, não tinha ninguém mentindo. Isso inclui Bostonese, que usou de João 8, conhecereis a verdade que libertará todas as ovelhas. Aí ele pegou isso e escreveu. Mas não muito. A verdade liberta, mas não muito. O cara que estiver precisando de Bolsa Família não será libertado. Em Engenheiro Beltrão, a grávida diz que o bebê está chutando. Vem um perguntar se já é hora de mandar para Malta, sul da Europa. Eu tenho a impressão que as pessoas ao redor estão doidinhas para serem completamente destruídas a ponto de pedir esmola a uma obreira da Universal. Existe uma palavra para o número de parcelas de uma soma? Não vale por meu nome. Eu vou botar o nome na menina de Parcela. Não tem a Marcela? Tem a Parcela. Vamos ver. Você tem um polinômio. Ele tem grau. Ele tem um número de termos. Qual é o número de termos de um polinômio? O número das parcelas. Não tem realidade em Magic the Gathering, porque os elementos são fogo, terra, água, ar e éter. Não tem branco e preto, só se for o bem ou o mal. Assim como não existe nada feito de céu, também não existe nada feito de bem e de mal. Eu até concordo que existe uma força Gaia biológica. Doutrina alguma fala que as coisas são feitas de natureza, de fluido vital. Se o problema são as forças, tem que ter no hexagrama o violeta, força sexual. Há coisas feitas de sexo. É um elemento, não resta dúvida. O homem que conhecia o infinito. Eu escrevi verdades não demonstradas. Deve ser uma loucura você querer demonstrar o que não está demonstrado. Já o polinômio não passou no teste. O índice remissivo está rodando em um local host caractere por caractere, idioma por idioma.
170 mil palavras distintas, mais uma tabela losango com palavra versus postagem. O orientador brasileiro me deu ideia de escrever livro de introdução à análise bolar das bolas. Uma generalização de intervalos. No momento eu não estou a fim de analisar bolas com outras métricas. Já existe um segmento da matemática chamado análise bolar? Isso é horrível. Eles tratam intervalo como número. Isso sim é uma notícia. Grupo mal-humorado de mascarados ataca crítica de humoristas e youtubers. Engenheiro Beltrão tem a fraternidade Allan Kardec com a placa venha na terça 19h30. Ora, terça caiu exatamente na véspera do Natal e do Ano Novo. Sem eles responderem e-mail, não dá, nem fui, para tentar e nem tentei aplicar um passe coletivo lá, que é o que acontece para todo lado que eu vou. Eu dou passe coletivo, as pessoas se apaixonam. O meu fluido é utilizado pelos espíritos e eu não posso fazer nada em relação a isso. O perispírito está nu, o corpo físico é tipo uma cueca ou calcinha, ou uma ceroula. Donald Gratz no país da matemática. Número de ouro dá para ensinar no 9º ano. Como é que você vai ensinar razão áurea sem ensinar Bhaskara? Como é que o menino vai saber a raiz de 5? O adolescente, nem menino é. Eles são velhos quando aprendem Bhaskara. Elinhaquim Araújo. Canhoto azul. No oceano do tempo eu sou um náufrago. Crente de merda na hora de comparar o bem infinito com o mal infinito, diz que no juízo final a maioria será o mal. Nós, os espíritos ETs de Jesus, somos infinitamente otimistas. Nenhuma ovelha se perderá, a 100ª ovelha será recuperada. Meu amigo, minha amiga, no final o capeta leva com ele a maioria para o sofrimento infinito, mas a vitória não é dele não, hein? A vitória é de Deus e da elite no bem-estar infinito, paradisíaco. Não importa o que todos os não protestantes, não catarrólicos disserem, hein? Eles dizem que nós estamos torcendo para o Beelzebub errado, que desse jeito a vitória é de Satanás, mas não liga não, hein? Nossa interpretação é o top da nata, hein? Não se deixem enganar não, hein? Meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que a maioria tem que ir para o inferno, portanto a elite não tem obrigação de fazer nenhuma caridade, amém? Meu amigo, minha amiga, se eles aparecerem com provas irrefutáveis, você vai achar que importa o quê, amém? Importa do quê, amém? Mas eles acham que não importa do quê? Do que eu estava falando mesmo? Irrefutável do quê? Fingimento infinito não existe, só finito. O mal é finito. Pensa bem, você é um cara pragmático. Você quer gritar no telhado, na nossa relação, sexo acima de Deus, sexo acima de todos, sexo acima de tudo. Você vai mexer com catarrólicas ou crentes de merda? Mas nunca, né? Crente de merda faz de qualquer jeito. Nós matemáticos fazemos de um jeito qualquer. Seja J, um jeito qualquer no espaço J de jeitos. O ano é 2020 bissexto. Se você tem qualquer frescura sexual no sentido de limitação, você deve ter uma amiga crente de merda. Caso contrário, a sacanagem é ilimitada, completa, total, globalizada, amplamente generalizada e, como diziam nossos tataravós, sexo desenfreado. Coloquemos de forma que qualquer criança entende. Seja um Padre P versus Divaldo Franco. De tal forma que ambos deram a vida em oferta de castidade no mesmo naipe. O Padre P pregou, o Divaldo P também angariou prosélitos. Por que esse P tá fazendo aqui? Divaldo P não, hein? Vamos editar isso aqui, ó. Vamos lá, funciona, maldito? Quer ver ele mudar meu foco? Divaldo não é P, Divaldo é D, né? Nisso não há nenhum mérito, talvez demérito. O Padre P não foi além disso. Divaldo fez caridade material e moral. É aí que fica determinado para qual zona umbralina ou pós-umbralina que cada qual vai depois de defunto. Eu tentando ensinar reta e parábola para menino, ele de olho na Poliane. Sabe o que é contente em inglês? É o jogo do conteúdo de um arquivo. Eu queria ensinar a ele que X é a porra de um número. Acontece que os pais deixaram para a escola ensinar a ele como nascem os bebês. Coitado do cara. Hey boy, X is a fucking number. It might not be one fucking number, two or more fucking numbers, even every number, but a single number each time, right? It's easier for us to define fucking rather than to define number in a set of numbers, right? Olha só, falei isso 2 vezes. Eu estou louco.
Eu falei isso no ano ímpar, depois eu falei isso no ano par. Pergunte ao crente de merda se ele sabe conteúdo de alguma coisa ou só julgar o cara mal mesmo. Olha essa, tem LBV na TV, tem o SBT do Ratinho, frequência de rádio do Ratinho, o Silvio Santos parece que é só no papel majoritariamente. É a TV massa e a rádio massa. O cara é de rir mesmo, mas eu sou pioneiro em botar no PDF link para uma continha do Wolfram Alpha. Acabo de usar string como set of char. Os pessimistas dizem que está muito tarde para fazer qualquer coisa. Do outro lado do espelho é incrivelmente cedo. Os bons espíritos querem o alvorecer da era em que 9% da população estiver fazendo alguma coisa ao invés de fingir que está muito tarde. O que os espíritos querem de você? Você nem se importa, né? O que os espíritos querem de mim? Os espíritos querem que eu esteja fazendo caridade e gostando disso. O que nós queremos? Progresso e evolução. Como queremos? Destruindo todos os tipos em que existem demônios e ou existe uma única reencarnação. O ano tem 3 semestres. Por quê? Considere o curso de verão mate.fmg.br/verão. Ateu quer vida mansa. Quer ser visto como intelectual que não mete medo em ninguém. Se não, ao invés de falar que é ateu, falaria que é simpatizante espírita, espiritualista, místico, simpatiza com bruxaria, magia, só para meter medo nesse povo que odeia um ciclone dourado de baixo para cima. Uma coisa é um japa clássico, Alice no País das Maravilhas, Alice dos Países das Maravilhas em texto. O pioramento da coisa é Power Rangers infantilizado ou Alice em vídeo for kids. É tão bom viver sem nenhum dilema, parece que toda tarde de domingo. Hoje é sábado, parece domingo. Conhecer no mínimo serve como temível base para outro conhecimento mais profundo. Dá a impressão que tem experiência com pirâmides e ETs, então para que tornar a estudar essa engenharia do papo furado mesmo? A crítica é mordaz. Eu coloco logger.log, criação de sessão pela matrícula X. Alguém vem e critica. Para que tem que ter uma linha de log para cada criação de sessão dessa requisição de materiais MT Mateus? Graças à minha interpretação de texto, qualquer coisa é uma transformação de Girard de qualquer outra coisa. Então dá para ensinar tudo no ensino médio. Tudo é Girard. Só o caso finito. No caso infinito, não. Isso implica que o intuicionismo está contido em Girard. Tudo é Girard, porque eles não constroem o infinito, eles só constroem Girard. Qualquer nerd entende, olha lá. Lá vai a longa explicação. Queremos amarrar A números com B números. Seja o grau do polinômio n maior ou igual que A, n maior ou igual que B. O mínimo entre A e B serve. Exemplo, n igual a 3. Você quer amarrar uma parábola de 3 pontos com uma parábola de 3 pontos. Estabeleça os polinômios de A e B, duas parábolas. Para transformar n em n, encontre um polinômio de grau n-1 reta. Exemplo, parábola é uma transformação afim, linear com translação de parábola. Uma das maneiras mais bestas de fazer isso é com as identidades de Newton, que são de Girard. Você transforma ax2 mais bx mais c em dx2 mais ex mais f através de y igual a px mais q. Aí você tem o d, o e e o f em função de a e b e c e p e q. Você vai determinar p e q. Onde eu estava? Quando a besta quer sexo, nega só encara a besta se for sexualmente livre. Tem alguns advérbios que diferenciam o palestrante espírita do Padre P. Isso depois que eu pensei muito, falando, nossa, não é possível que o Divaldo tá igual um padre. Aí os espíritos me falaram, tem o modus operandi. O modo do Divaldo não é o modo de um padre. O padre tem intenção de emburrecer o povo, o Divaldo não tem intenção de emburrecer o povo. O padre tem obediência a quem Divaldo obedece. O que eu fiz no TJMG oficial vai além de mandar médicas a puta que as paria. Eu chamei de nazista mesmo, eu vou nisso até o fim. Quer mentir a vida inteira sobre um boi só, tem que esconder o nome do boi. Quando o nome completo do touro aparece, a verdade vem à tona. A mentira é repudiada junto com a mentirosa. Sonhei que estava no sonho errado. Me dá o direito de delirar. Daí eu dizia, não sei o que eu estou fazendo no seu sonho, explica para mim. Acordei. Eu não acho que isso tenha acontecido, não, será?
ver mais. Eu fiz uma experiência com o físico ao enviar mensagem pelo Moodle. O comportamento do físico foi fingir que nem sabe o que é Moodle, nem quem lançou as notas por ele. Aí está a mensagem original de 12/10/2019. Meu nome é Vinícius, eu tenho aula com você quinta, 13 horas, eu quis dizer sexta. Sou vítima de discriminação nesta UFMG-BR. Não tenho com quem conversar, nem quero, pois tenho esquizofrenia. Fiz matemáticas, bolsei estudos sobre tensores, geometria riemanniana, estática, sem o tempo relativístico, e ficou só no esboço mesmo. Alguém é capaz de desembolar minhas dúvidas? Número 1. A água salgada afunda iceberg boia em água limpa. Por isso, o fundo do mar é cada vez mais salgado até ser puro sal, certo? Não só cloreto de sódio. Se um meteoro M cai em Júpiter de massa M grande, como calcular a variação da distância R grande de Júpiter ao Sol? Na física, duas temperaturas se igualam em entropia. Na biologia, uma espécie se divide em duas ou mais em sintropia, certo? Por que destilar água do mar não mata a sede do mundo? Porque eles precisam de sais minerais, a água destilada não tem sais minerais. Funciona mais ou menos assim: espírita ameaça largar a casa se não mandarem a porra do e-mail. Outro espírita afirma que quer se livrar desse tipo de espírita. Se é assim, mande você mesmo a porra desse e-mail. Veja bem, o e-mail não chegou por falta de no mínimo 2 espíritas. A diz para B fazer alguma coisa. Loki. Loki. Tá difícil falar Loki. Ai. Mande você mesmo a porra do e-mail. A diz para B, faça alguma coisa, Loki. B diz para A, faça alguma coisa, Loki. O mundo inteiro entra em Loki. Tem que ter um jeito de regaçar com quem mente, tipo deletar todas as informações do chip dela do sistema integrado global. Saldo de um único semestre. Tem professor que deliberadamente prejudica a gente. Tem professor que deixa de existir por não valer a pena. Tem professor que lança número aleatório na nota. Tem nota que não é progressiva, é atômica. Vai de 0 a 100 no último dia do semestre. Tem prova que a gente não vê nem solução nem correção. A gente não se sente bem avaliado por ninguém, nem porra nenhuma. Tem matéria que mais vale mais trabalho do que a prova. Tem trabalho que vale mais blá 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 que cálculos com códigos fonte. Tem matéria que tem que decorar a tabela inteira. Se decorar todas as definições, vai ser impossível tirar a conclusão da definição. Tem professor que se esconde atrás de uma dupla de professores. Para a alegria geral da nação, nenhum deles tem o guarda-costas. Nós podemos matá-los se nós formos inimputáveis. O advogado disse para não tentar habeas data para fazer o mundo saber quem estava em mesma sala de aula que eu de 2001-2 a 2005-2. Isso é um trabalho para os rastreadores. Olha o e-mail da galera. Nossa senhora, tem que abrir em outra página. Estou conectado? Meu Deus, eu estou conectado. Cristiane, Giovana, Aldo, André, Viana, Pedro, Gabriel, Elias, Serginei, Hugo, Vinícius. O que é aquilo ali? Bruno Couto, André Pereira, Renato Flores, Frederico Souza. Fred ACM, Souza, Saulo Carvalho, Miguel Rap, Barbosa Anderson, Nock Matos, Michele Figueiredo, Carito Nadir, Layara, Brian, Eric Silva, Ferraz Borel, Pedro Brunal, Rafael 60, Renata UFF, TD Lima Campos, CAH Santos, J. Gomide, Poliana Rodrigues, Caio M, Máfia Bueno, Rodrigo Neves, Daniel L.E., Lux Portela, Ariadne Beatriz, Patrick Vieira, Do Cândido, Rose Felício, Quaresma, Wesley, Rodrigo Arruda, Ia Ornelas, Arthur Papa, Claudinha Rabelo, Frederico Cansado Pereira, Drica Laurindo, Geivelson, Vicinzo, Caio, Gouveia Terezinha, André Menda Abreu, Nel Marques, Vanessa Lopes,
Júnior Unimontes, Eugênio Washington, Silvia Igor, Reissa Hotmeyer, Ater Cruzeiro, Erivan Moraes, Welber, Nogar Nu, Tiago, João Lopes, C. Augusto Terra, Breis FM, JP Spinelli, Ciro Barros, Maíra Isa Afins, CH Charles Santos, Douglas Clayton, Danilo Lemos Cardoso, Gabriel Augusto, FB Artelp, Otávio DC Freire, Bruno AO, José Léo, André Silva, Heitor Igor Barros, AV Amaral, Nanda Ellen, Marcos Pedro Costa, Saulo Leite Furtado, Arnaldo Serpa, Tenilson, Carlos B.A., Heitor Carvalho, Lara Buttinger, Tainara Fernandes, Pri Soares, Vitor Janeiro, Rabelo, Bárbara Latif, Lucas Souza Engenharia, Breno Manjos, Robaldo Barros, Evan PRDS, JCM J92, Mave Barbosa, José Almendras, Igor Soares Barbosa de novo, Raju, Roy Chouduri, Ivo Mate UMG, Carlos Ponge Lupe, Yokichi Yokuma, Luana Campos, Cronomate, Hilbert Souza, Lucas e Pedro Gonzaga, Luiz Alvino, Arthur Franco, Paloma Prof. Mate, Matheus Henrique, Warley Batista, Emídio, Vinícius N.A., Parreiras Campos, LF Amaral, Luan CSS, Carol Martins, Luan Moisés, Antônio Mendes Franca Neto, Kate Fananzi, Fazani, Lucas Rezende, Mariana Cristina, Luiz Alves, Raí Beirão, Caio Van Dart, Pedro Gonçalves, Hugo Vicente, Marcela Nascimento, Gustavo Amaral de novo, Mariana Lourenço, Luiz Este, Lorde Duar, Fonseca, Anaís Bel, Carlos Vitoriano, Wendel Claudino, veja bem, wendelclaudino@gmail.com, Ronaldo Barros, Mariana, Cacá Alvim, Empédocles Mil, Gabriela Cristina, Poli End Química, Robson, Silene Erione, Melis, Gabriel Maurício, Carlos em Analu Rodrigues, Breno Magalhães, Campos, Beatriz, Marcos Rezende de novo, G. Luiz, Bruno Oliveira de novo, Guilherme, o Emerson Silva, Daniel, Diego, Tan Riveres, Medeiros, Igor Barata, P. Quintino, Otávio Guimarães, Guilherme Gomes, G. Chaves, Gabriel Portela Saliba, Abraham Rojas, Following.Ricardo, Marco Túlio Machado França, VG Costa, Cast Raiva. Que é isso aqui, rapaz? Cat Saraiva, não é raiva, Saraiva. Luciana Vasconcelos, Marta M, bora lá em casa, presente, Ludwig Arouca. Tem certas coisas que você dá um vacilo tão grande só em desconsiderar. Tipo, tira esse Jesus imortal da minha frente a fim de que eu não sinta vergonha infinita. Crente bêbado diz para crente bêbada, só espiritismo pode dar sexo para esse cara, nenhuma outra religião vai dar sexo para esse cara. Espírita diz para espírita, que porra, hein? Sobrou logo para quem, hein? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, valeu a pena ser um neonazismo de 2019. Eu faço questão de que ditados espíritas sejam bem banais. Junte duas coisas, cara, matemática com biologia, hélice x é cosseno, y é seno de t, z é t, dupla hélice é um exercício de DNA, eu resolvo da z igual a t mais 1, são retas paralelas, a reta z igual a t é paralela com a reta z igual a t mais 1, isso faz com que a interseção entre as duas seja totalmente vazia, tente igualar t com t mais 1 e você vai ter 0 vezes t igual a 1. Nenhum T existe, é a festa da analogia.
Com minha bola de cristal que aponta para 1939, eu vejo que durante a ditadura nacionalista de Hitler não se dava tiro na testa para economizar balas. Historicamente, daqui a alguns anos vão dizer que, durante o governo 2019 Jean a 2022 dezembro, ultranacionalista de Jair Bolsonaro, nem os policiais queriam tanto direito à bala. Primeira pessoa seria ídolo se não estivesse só, não há quem idolatre. Eu seria ídolo se eu não estivesse só, não há quem me idolatre. Professor não tem que ser beatificado por exercer profissão, é só aumentar o salário. Se as pessoas passarem a crer que a morte não existe, ganha a indolência. E a verdade, por acaso, importa saber ao invés de acreditar? Emmanuel disse a Chico, se você não fizer nada, ninguém fará por você. Daí Chico passou a frequentar o banco para pegar milhares de moedas de 10 centavos. Todo mundo que pedia esmola a ele, ele dava 10 centavos, caso possível. Se você não der seus 10 centavos, você não é cristão, muito menos espírita. Toda hora que o código roda public JavaSQL date gets date, servidor pergunta à última camada do banco, que horas são? Devolve para a primeira camada da funçãozinha local. Kardec exibe ao mundo o espírito da verdade em 1857. Católicos e protestantes se unem em dizer que o capeta se perfazendo de Espírito Santo. Eles tinham que fazer isso para se recusar a interpretar texto após texto, texto após texto, aproquifados dia após dia, até 2020, e lá vamos nós. É tipo Freud entrando na igreja e falando que todo mundo aqui, o que todo mundo aqui mais quer é suruba. Isso vai parecer coisa do capeta, mas é impossível ao ser não saber o que ele mais quer no profundo. A união amorosa com o todo, ágape. Daí chega Joana e fala que Freud exagerava um pouco, não muito, ao confundir sexo em essência versus amor essencial. O delírio científico é assim, nós temos registros astronômicos desde o Egito dos tempos imemoráveis, passando por Papa Gregório, que eles calcularam com uma precisão assustadora quantos dias tem o ano. As estrelas apontam para uma colisão da Via Láctea com Andrômeda em alguma região do espaço-tempo, mas as estrelas estão a muitos milênios-luz. Portanto, isso já deve ter acontecido. A luz não chegou ainda para nos passar a informação. O que vem atrás da luz? Algum dia, alguma criatura em algum planeta vai olhar para o céu a olho nu e ver a sensacional colisão galáctica. Eu só peço a Alfa e Ômega que, nessa era, eu esteja em planeta celestial e incrivelmente longe da Terra. 2018, soldados robôs com muita religião sem nenhuma ciência disseminam fake news. Em 2019, Bastonazzi eleito continua fazendo poucas aparições oficiais que é para não bater em panela. O 365º dia é 0 módulo 365. Eu defendo nada além da verdade. Eu, defendendo nada além da verdade, nunca consegui conciliação com mentira. Já pensou eu, diplomata brasileiro, falando da verdade corrupta? Ou acaba o emprego ou o país entra em guerra. Não duro nem 5 minutos. Se eu tiver acesso ao seu nome completo, tenha 10% de cuidado com o retrato falado que vou fazer da senhora para o resto da minha vida virtual. Forever online. Onde houver crime coletivo, eu listarei centenas de retratos falados. Eu, na prefeitura de Betim, vou ser professor daquele tipo novo que separa o crime é uma coisa, educação é outra coisa, matemática laica é o que importa. Prezados alunos, escolha entre ser cientista ou crente de merda, ou um ou outro. Isso se não acostumar com o turno da manhã. É tipo dar aula de matemática dentro da penitenciária só para ver se os caras se recuperam e lá fora usam lógica simples. Eu vejo essas criancinhas serem presas nos Estados Unidos, eu vibro. E quem achar que a opressão faz o ladrão, que se for. O cara quer escrever um livro sobre o que acha de mim, tipo Minha Luta. Uma confissão comunitária de falta de amor e participação no meiozinho da conspiração. Seria tipo um livro sobre a FIFA, escrito por aquele cara da FIFA. A audiência é uma bosta. Tem como um advogado não avisar e você viajar. Tem como passar mal, tem como atrasar, tem como o próprio juiz empurrar com a barriga por meses. E ele fez isso 1 hora antes da porra da audiência. Quem acredita que existe justiça mundana? Tem como eles te cadastrarem como réu ao invés de reclamante, tem como eles te tentarem empurrar conciliação goela abaixo, tem como o Lula morrer sem o julgamento final no STF, o processo caduca. A África tá lá, branquela, não tá nem aí, ou é mal ou se considera incapaz.
Como é que eu faço o Postgres fazer conta certa com a conexão caindo? De novo, temos uma solução matricial. Eu só sei analisar com o kernel na mão. Daí sai uma EDO, suas séries, uma relação de recorrência. Só para decidir se houve perda de generalidade ou não. Existe solução quilométrica para todas as quínticas, sextas, sépticas. O 13º exercício de Hilbert está em aberto, segundo a Wikipedia, por decidir se o Genus 3 pode ser simplificado. Prezado Hilbert, tudo pode ser cada vez mais complicado. Simplificado vai ter jeito não. Eu não acho que vai haver milagre algébrico. Nesse caso, canonizem o espírito. Todas as contas têm que ser história de procedures e inserir flag accepted igual a falso. Eu percebi que tem rollback na desgreta. Quando o Java perceber que a conta voltou com sucesso atomicamente, ele vai rodar outra história de proca que vai processar update policy set accepted igual a 1, accepted igual a 0. Eu devo estar louco por investir em método lento de resolver polinômios sem exibição da demonstração. Eu devo estar louco mesmo, sabe por quê? É porque no Delphi parou de funcionar. Os caras colocaram o PGDAC lá, o PGDAC não instalou nesse Windows maldito. Alguém mudou alguma coisa do site. Eu faço votos de que todos que me discriminam, ou que no mínimo não gostam de meu ser, percam toda a ajuda dos espíritos, ouçam falar que Pilatos esteve amparado até o leito de morte, porque sem espírito nenhum ajudando, neguinha vai achar que versículo nenhum consola. Eu sou o tritão cego e os espíritos me descrevem o ar, a luz e o vácuo. Daí eu assisti o episódio 1 dos Gokaiger. Os caras têm os poderes de 35 Rangers. É poder pra caralho. Eu acho que se eu assistir 35 Rangers eu vou emborrecer. Relativamente, paulatinamente, gradativamente, progressivamente, sucessivamente, ou virar um bebê por excesso de planos malignos repetitivos. Pelo menos a matemática nunca esteve tão próxima da comédia pastelão. O filme dá a entender que o tal indiano é PhD supremo, assim como Isaac Newton. Pelo jeito, nem Einstein conseguiu colocar isso como atualização de status no perfil dele por motivos de guerra mundial. Se o capeta possuir alguém, queime na fogueira. Chamamos isso de a solução final da Idade Média. Por isso não há diálogo com o terraplanista, criacionista, porque a Inquisição está embutida na parada. Velhinho raiz quer fazer caridade. Velhinho Nutella quer ser útil. Eu, enquanto cometa Halley... Meu Deus, será que se eu colocar uma letra A ali vai ficar doido? Vamos tentar. Editando. Letra A. Como eu sou um cometa Halley, de 70 em 70 anos eu tenho que tornar a procurar Tantra com uma professora desvairada. Eu penso em aprender coisas aleatórias, sem nada a ver com Bíblia, nem precisa ser científico, precisa fazer sentido em lógica simples. Estudo de evangelho tem letra por letra no centro espírita. Eu quero tomar uma com os umbandistas, tomar chazinho com os budistas, falar abertamente sobre tudo o que for ocultista, práticas energéticas, físicas de concentração e dispersão, de preferência o profano do que o sagrado, chá de santo daime para ter alucinações espirituais, bebidas e teorias indígenas, pansexuais, trepar com árvores, essas coisas de curandeiros e xamãs, inclusive o que tiver traduzido para o inglês, mas que concorde com os orientais, tipo Yogananda Krishnamurti, de um jeito que o mundo acadêmico seja devidamente e propriamente apresentado ao meu mexido cerebral. Quantos minutos um mago suporta um umbral sexual antes de fugir para o nosso lacasto? Estamos famosos no submundo só pelo jeitinho de falar. Para os demonistas, Eva foi criada para chupar Adão. Não foi Adão criado para chupar Eva. Eu não sei porque eu não concordo com uma desgraça dessas. Deus sabe o que vem a seguir, o capeta não. Eu sei o que vem a seguir, meus oponentes não. O cara não é extremista, nunca usa a expressão meio termo, nem de brincadeira. Na China os preços são baixos. Não tem igreja onde eles vão parar? No infinito. Se tirasse a igreja, os preços cairiam. E haveria uma rede social chinesa mais avançada que o Facebook, Twitter, Zap Zap com Opus. Neguinha virou o ano e nem me deu prova de amor. Sabe o que eu quero? Vai para outro planeta por 4.000 anos. Depois entre em contato interplanetário. Você vai ter 4.000 anos de assunto. Um professor de história leu isso e disse: é minha profissão isso aí. Já estamos a 2 de janeiro. Para ou continua? Vamos procurar um ponto engraçado.
Estive na van oficial de um shopping em Maringá. Antes das 10 não havia água na torneira. Tentei fazer um cartão à van para pagar em 10 vezes na venda. A sétima besta do apocalipse disse que nem ia tentar, uma vez que Santa Luzia MG se encontrava muito longe. Da última vez que alguém de longe tentou, ela não conseguiu, coitada. Pois passando por mais 6 bestas do apocalipse em meia hora, saiu à vista o notebook. É claro que uma bosta de experiências dessas por 899 uma chave original de Windows mais Office não vale a pena. Só vai valer a pena se forem mandadas embora por justa causa todas as bestas no hack que cubra Rondônia e Roraima. Crente diz para crente, eles fazem caridade e a gente não consegue fazer nada de dar errado. Que graça tem? Só tem graça se tiver coisa errada. A visita entra na sua casa, você não mandou embora, então é rainha. Se você não tratar ela como rainha, isso faz de você monstro espacial. Se você ensinar para o menino essa porra é um número, o que é número, defina número, é mais fácil definir porra do que número. Daí a gente descobre que a porra não está definida naquela plataforma. O senhor Avelino Finado dizia que Mahatma Gandhi foi forçado a ler a Bíblia e falar o que achava. A saída do mestre foi dizer que a humanidade inteira devia jogar fora todos os livros do mundo e ficar só no Sermão da Montanha. Alguém ama os inimigos com caridade, com o bem sendo sempre o bem? Isso inclui criacionista, salvacionista, terraplanista, o senhor engravatado de valores tradicionais? Pois é. Antes de Gandhi, eram escravos da Inglaterra. Dos males, o que for mais engraçado. Eu estava planejando esta reencarnação dessa forma. Veja bem, a matemática nenhuma fala em sexo, então o cara pode ser PhD aos 9 anos antes da primeira aula de educação sexual. Isso soa como aquele filme Nerds contra Geeks. Dá vontade de ver tudo o que está em aberto do tal Isaac Newton indiano só para ver se alguma coisa virou exercício já. Não, precisava ver se ele estava na última generalização possível. Comer é esfregar alimento no aparelho digestivo, sexo. Beber é esfregar água no esôfago. Esfregar água no esôfago é sexo. Ninguém sobrevive à dieta do celibatário. Eu já pirei. Confundo o segmento de reta com curto-circuito. Você vê um segmento de reta, tá lá. Não tem impedância. É um curto. Me perguntaram quantas vezes eu gritei e escandalizei no TJ antes de ser aposentado. Well. Deu tempo de gritar com ninguém, não. 0. Eu posso gritar em Betim. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu tenho que ser o menor de todos, como João Batista. São 37 anos afirmando que você é obrigado a chegar em mim e fazer todo o serviço. Será assim pelo resto de nossas vidas. 1 bilhão de robôs chineses. Uai, bota todos eles para dar algum tipo de full scan na internet inteira e trava o planeta. Alguém viu o que o Bostonazzi fez com meia dúzia de robôs? Para quem Jesus veio? Donald Trump? Não. Zuckerberg? Não. Gilmar Mendes? Não. Os doentes, os pobres, os leprosos, os endemoniados, as prostitutas, os humildes, os lava-pés, os servidores, os caridosos, os que se esforçam, os que não têm como retribuir, aqueles que choram, aqueles sem nenhum consolo na terra, os deserdados da casa de Israel, os judeus raiz, os estrupiados, os azarados, os fracos e oprimidos, os perdedores, porque Paulo escreveu, é perdendo que se ganha. Os traídos, nunca os traidores. Porque fora da caridade não há salvação. Com caridade, há evolução. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão.